Eu quero agradecer a cada um que está nos ouvindo neste momento, em nome do Senhor Jesus, pela audiência que vocês estão nos assistindo. E tenho a certeza que cada um que está nos assistindo neste momento vai ser tocado pela palavra do Senhor que vai ser ministrada neste lugar, através do louvor, porque eu tenho certeza que Deus vai chegar na sua casa através desse culto maravilhoso. E eu peço a cada irmão, a cada irmã que está nos assistindo, que você possa compartilhar com o seu irmão, com a sua irmã, através do Face, através do Instagram, até mesmo pelo Zap. Você sabe como fazer essa transmissão aí. Então passe para seus irmãos e suas irmãs, para que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E nesse momento, eu quero que você esteja aí, neste momento, no momento de oração, fechando os seus olhos maravilhosos, que nós vamos estar orando. Sei que o culto já começou, tanto aqui como aí, como você está nos assistindo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu estou orando e sei que você vai orar também em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, no nome do Senhor Jesus, através de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com a sua maravilha, com o seu querer, a sua vontade nas nossas vidas, que não seja o nosso eu, mas que o Senhor venha falar através de cada um que precisa da sua palavra. E eu tenho a certeza que cada um vai ser tocado pela palavra e também pelo louvor que vai ser tocado neste momento, aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e nos assista até o fim, que você vai receber a honra e a graça do Senhor Jesus. Amém. Nunca me abandonou, teu amor me conquistou e eu sou teu. Eternamente teu, completamente teu. Nunca, nunca me abandonou, teu amor me conquistou e eu sou teu. Eternamente teu, completamente teu. Nunca me abandonou,
seremos abalados. E confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Batalha permaneceremos de pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se os inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Se os inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, Jesus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Nós confiamos em Ti, Senhor.
Ti, Jesus, e confiamos em nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Mas existe um fogo cerrado, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. deixa queimar, deixa Queimar sobre nós, Senhor. Mas eu ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Larará, larará, larará. Aleluia. Obrigada, Senhor. Estamos neste momento, Pai querido,
reservando esse tempo, Pai amado, para orarmos, Deus querido, e clamarmos pela vida de cada enfermo. Assim como nós temos feito, Deus querido, neste altar de adoração, nós colocamos, ó Pai querido, neste momento, a vida de cada um dos nossos irmãos que tem enfrentado, Pai querido, por momentos de enfermidade em suas vidas ou em suas famílias. Pai querido, nós apresentamos a Ti nesta noite, Pai, a vida da Marcela, para que o Senhor possa continuar cuidando e zelando da vida da Tua filha, Deus. Colocamos também, ó Pai querido, a vida do Felipe, a vida da Tânia, a vida do Carlão. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós Te colocamos diante de Ti a vida do nosso irmão Edson. Que o Senhor possa, meu Deus amado, entrar com providências, entrar com a Tua cura. Visita nesta noite, Pai querido, a vida da Joana, a vida da Andréia, a vida da Sandra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, visita a vida da Edicleide, que está naquele hospital. Pai amado, nós colocamos a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão passando por um processo de enfermidade, pois nós cremos, Pai, que nós servimos a um Deus que é o Deus da cura. Nós cremos, Senhor, que nós servimos a um Deus que é o Deus que tudo pode. Por isso, meu Deus amado, nós determinamos que não há câncer, que não há nenhuma enfermidade, meu Pai querido, que seja maior do que o Deus o qual nós servimos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, alcança essas vidas nessa noite. Pai amado, que eles possam estar na oportunidade de ouvir, meu Deus querido, a ministração que está sendo transmitida ao vivo, e que essa oração, meu Deus amado, chegue ao coração de cada um deles, transformando, meu Deus amado, toda enfermidade em esperança, em paz, em certeza de que há uma igreja que clama e que ora por essas vidas, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai amado, entregamos diante de Ti. Eu convido você que está na sua casa neste momento, assistindo a esse vídeo, que se você estiver enfermo, ou alguém enfermo na sua casa, na sua família, comece a declarar a cura sobre essas pessoas, porque o Deus o qual nós buscamos, Ele é o Deus da cura. Que Ele venha pausar com o bálsamo de cura dEle sobre a vida de cada enfermo neste momento. Você que está no seu lar, comece a crer, comece a compreender que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus que intercede por nós, aleluias. Toma, Pai, nas Tuas mãos, Pai querido, entra com providências. Nós cremos que Tu és um Deus de milagre, nós cremos que Tu és o Deus que faz quando Teus filhos buscam e intercedem por vidas, ó Senhor. Espírito Santo de Deus, diante de toda a pandemia que nós estamos vivendo, eu Te peço, Pai, visita os hospitais neste momento, começa a visitar os leitos, começa a trazer a Tua cura, Senhor, e a Tua restauração. Pai querido, vai tirando do coração do Teu povo todo o desespero, todo, meu Deus amado, o pavor, que eles transformem, meu Deus amado, toda a preocupação, toda a angústia em oração e em intercessão, meu Pai querido, porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Assim, Papai querido, nós colocamos todas essas vidas diante do Teu altar de adoração. Assim nós oramos e intercedemos por enfermos que estão nas suas casas, mas que estão tendo a oportunidade de ouvir uma palavra que vem do reino do Senhor, que vem do trono do Senhor, uma palavra de cura em nome de Jesus. Assim nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que nos ouve. Assim nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que atende ao clamor daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Eu declaro cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, amém. Nós cremos no poder da cura, nós cremos na oração da igreja. Louvado seja o Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, pois o Senhor tem nos proporcionado grandes coisas. O Senhor tem ampliado territórios e tem feito com que a igreja possa alcançar mais vidas, amém? Você que está aí na sua casa, acompanhando o nosso culto ao Senhor, não deixe de compartilhar, não deixe de marcar as pessoas para que elas possam também ouvir da palavra de Deus, amém? Então compartilhe sim, mande para os seus amigos, marquem, acompanhe, amém? Você que está aí no Instagram, no Facebook, não perca, amém? Nós colocaremos os vídeos dos cultos também no canal da igreja no YouTube. Logo mais, todos os vídeos dos cultos estará disponível
no canal do YouTube. Amém? Então, fique conectado. Eu creio que o Senhor já está falando com todos nós aqui. E você aí, onde você estiver assistindo, o Senhor vai alcançar a sua vida e vai falar no coração. Basta você crer. Amém? Louvado seja o Senhor. Esteja conectado com a tua igreja. Amém? Pois a igreja é um corpo, e um corpo tem que estar unido, juntos em um único propósito. Amém? Estamos aí, nós louvamos a Deus, estamos muito felizes, pois a obra da igreja tem progredido. Trabalhamos nesse final de semana. O que nós precisamos agora é comprar apenas o telhado para a nossa igreja. Amém? Então foi lançado um desafio, tem um propósito para Deus na sua vida, então aceite isso. Nós estamos fazendo um propósito para que cada irmão possa comprar, ofertar 1 metro de telhado. O metro do telhado para cobrir a nossa igreja custa R$70. Você pode passar no cartão e parcelar em 3 vezes. Então, eu creio que isso vai reverter em bênçãos para você. E nós acreditamos que na mesma medida com que a igreja honra o Senhor irá honrar toda a igreja. Amém? Então mantenha firme nesse propósito. Não esqueça, marque os seus amigos, compartilhe o vídeo e fica conectado, porque o Senhor ainda vai continuar falando com todos nós, ainda essa noite e para todo sempre, porque eu creio que Ele está conosco e o Senhor tem olhado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus, amém? Nós estamos na quarentena e o Senhor tem nos dado essa ferramenta que tem sido muito útil para nós nesses momentos, amém? Que é poder estarmos conectados com você, com a nossa igreja online, né? Às vezes nós criticamos tanto, mas tudo tem o seu benefício e nós é que na verdade devemos aprender a usar as coisas pro lado bom, amém? Então nós estamos seguindo aí um tema. Nas 2 últimas ministrações nós falamos sobre o medo e hoje nós vamos falar sobre comunhão, amém? Crescendo em comunhão. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a participar e a receber a palavra dessa noite. Em nome de Jesus, se você quiser anotar, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão com Deus. Na verdade, a comunhão com Deus tem que ser a finalidade da nossa vida, amém? Tudo na vida do homem tem que girar em relação à sua comunhão com Deus. O que é Jesus? Jesus é nos reconciliar, nos trazer de volta para a presença do Senhor. Aceitar a Cristo é reatar essa comunhão que foi quebrada por causa do pecado, amém? E toda a vida cristã ela tem que ser pautada por esse objetivo. Cada dia que você andamos na presença de Deus, o nosso alvo tem que ser crescer e melhorar a nossa comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: você precisa crescer e melhorar a cada dia a sua comunhão com Deus. Amém? Dá um glória a Deus. Aleluia, amém? Nosso texto base hoje se encontra no 2º livro de Crônicas, capítulo 33. 2º livro de Crônicas, capítulo 33. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, abra sua Bíblia. 2º livro de Crônicas, capítulo 33. Aleluia. É assim mesmo, né? 2º livro de Crônicas, capítulo 33. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém? 2º livro de Crônicas, do capítulo 33, o verso 7. A Bíblia relata o momento
na vida de um rei chamado Manassés. Esse rei está reinando sobre a nação do povo de Deus, e esse rei, ele escolhe para a sua vida e para o seu reinado um caminho totalmente errado, amém? Então, pastor, como que eu cresço na minha comunhão com Deus? Nós vamos falar sobre comunhão com Deus, mas a base da nossa palavra vai ser sobre uma questão que muitas vezes a gente acha que ela só acontece na vida daquele que não aceita Jesus. E não é verdade. Na verdade, essa é uma questão que sempre que eu e você que quisermos nos aproximar de Deus, ela vai nos confrontar. Amém? E baseado nesse texto, nós vamos falar sobre a idolatria. Manassés, ele é conhecido por ter sido um dos reis que mais idólatras e mais levou a nação de Israel a se desviar de Deus. Amém? E não existe nada mais que desvie tanto um coração de Deus do que essa tentação da idolatria. E nós vamos meditar um pouco sobre isso e aprender um pouco sobre isso, amém? No verso 7 a Bíblia diz assim: pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito no templo de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, poreis eu o meu nome para sempre. Amém? Então veja bem, o versículo fala de uma atitude daquele homem, de colocar no templo de Deus, na casa do Senhor, uma imagem de escultura, um ídolo que ele havia feito com as suas próprias mãos. Amém? E eu anotei aqui, eu quero em primeiro lugar que você grave isso. Sempre foi a intenção de Satanás desviar o propósito daquilo que Deus criou. Pastor, o que está acontecendo ali? Veja, o templo foi o lugar onde Deus criou para ser a casa dele. O templo era o lugar onde Deus havia destinado para se encontrar com os filhos dele. O lugar central de comunhão com o seu povo, era um lugar de encontro. Era um lugar onde as pessoas deveriam ir para ter intimidade e um relacionamento com Deus. A figura principal na adoração e no templo tinha que ser Deus. Deus, quando dá para Salomão as diretrizes e a ordem para que ele construísse o templo, ele tinha uma finalidade. Esse templo deveria servir, e ele foi consagrado para isso. Quando Salomão vai consagrar o templo após o término, ele mesmo faz essa oração declarando que todo aquele que entrasse naquele lugar, invocasse o nome do Senhor, se arrependido, com o coração contrito, Deus o ouviria e Deus o livraria. Amém? Mas esse templo também, ele reflete uma verdade bíblica. Ele simboliza também a vida de todo ser humano. Então, assim como o inimigo conseguiu fazer com que aquele rei, de alguma forma, desviasse o propósito daquele templo, assim ele age na vida de uma pessoa. Nós, quando nascemos, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. O pecado, ele quebra. Mas a partir do meu nascimento, toda a investida do inimigo na minha vida foi deturpar essa casa que é a minha vida, ao qual o apóstolo Paulo deixa. Nós somos templo do Espírito de Deus. E ele vai tentar ao longo da minha vida, em todos os momentos, desviar esse propósito, essa finalidade da minha criação, do Deus que me chamou e que me formou, para que eu fosse uma casa, uma habitação dele, e que a minha vida fosse uma expressão constantemente de adoração e da vida desse Deus, que refletisse esse Deus, que refletisse a comunhão com esse Deus. Amém? Então o que ele faz com o ser humano? Ele vai deteriorando isso, ele vai deturpando isso, ele vai descaracterizando isso. E o ponto mais forte da nação de Israel de ter sido deteriorada na sua comunhão com Deus, e esse é um dos atos mais agressivos de ofensa a Deus,
é que eles tiveram a capacidade, é o que nós estamos lendo aqui, de fazer imagens de escultura com as suas próprias mãos e levarem para dentro do templo. E aí é interessante, por quê? Primeiro ponto, as maiores idolatrias serão aquelas que nós fazemos com as nossas próprias mãos. As maiores idolatrias são aquelas que nós criamos e geramos. Os ídolos não são e não é nada mais do que algo que nós criamos e que de alguma forma aquilo vai acabar sendo o Senhor das nossas vidas, vai acabar nos levando a prostrar diante dele, porque essa é a finalidade do ídolo, sempre vai ser assim. Por que eu preciso que você e eu entendamos isso? Porque nós vamos falar um pouco sobre o princípio da idolatria, nós precisamos entender, porque para muitos idolatria é apenas adorar imagens, adorar estátuas, não. Tudo isso tem significados. Mas toda vez que um homem ele se prostra diante de algo que não é Deus, ele está tendo uma atitude de idolatria para com aquilo. Então hoje você vê muita diante de ídolos, mas ela se prostra diante de uma dificuldade, ela se prostra diante de um relacionamento, ela se prostra diante de dinheiro, ela se prostra diante de situações que não são Deus. Tem muitos pais que hoje estão se curvando diante dos seus filhos. Tem muitas pessoas que estão se curvando diante dos seus trabalhos, porque essa era a finalidade. O que o ídolo ele vai provocar? Ele vai provocar justamente essa atitude. E é interessante porque o Deus, na verdade, ele é totalmente contrário muitas vezes. Deus ele quer ser adorado, e a adoração ela não fala de uma postura de você ou ser escravo, porque eu estava falando sobre isso. Pode prestar atenção. Uma pessoa que serve a ídolos, já prestou atenção em pessoas que servem a algumas religiões que elas têm que consagrar a ídolos? Quando você olha a vida de relacionamento dessas pessoas com os ídolos, você começa a identificar como o diabo é manipulador. Eu estava conversando com a pastora sobre isso. Amém? Eu estou com dificuldade de olhar para você aqui nessa câmera. Mas liga não, escute. Parece que o diabo ele é um adolescente com caprichos. Que imagine, alguém que pede para você ir lá na mata acender algo ou matar um bicho no meio da mata, ou numa encruzilhada, tal hora da noite. Parece um adolescente ou uma menina ou um menino que tem um capricho, que precisa se sentir amado, que fica pedindo coisas. Porque, veja bem, quem serve aos ídolos, ele fica escravo de caprichos. É totalmente diferente da relação com Deus. A relação com Deus é um Deus livre, que gera essa liberdade no coração de quem se relaciona com Ele. Isso é muito claro. Todas as vezes que Deus se manifestava para os servos dele, a Bíblia diz que a primeira atitude desses servos era se prostrar. E muitas delas, se não quase todas, Deus falava assim, ou o anjo do Senhor falava: levante-se. Amém? A idolatria ela pode estar envolvida em maneiras de se relacionar. Às vezes você vê casais que ele só se sente bem quando ele vê o outro se curvando diante dele, das suas vontades. Isso não é uma maneira diferente de ser idólatra. Ainda há resquícios no nosso coração. E eu quero ir além, que senão não vai dar tempo. Neste caso, a casa de Deus, que devia abrigar o seu nome, e futuramente o próprio Deus. É interessante porque quando você vai estudar
Tudo isso é sombra do que Jesus iria fazer. Olha que lindo. Se Deus tem um zelo com o lugar que só habitava o nome dele, embora a gente saiba que o nome de Deus é poderoso, e toda vez que a Bíblia fala do nome de Deus, a Bíblia tem ela tem uma dedicação, cuidado em ensinar eu e a você, sempre conciliar o nome de Deus com santidade. Por isso que quando a gente ora o Pai Nosso, né? Como é a oração do Pai Nosso, o começo da oração do Pai Nosso? Quem pode me ajudar? O que fala depois disso? Mas eu queria enfatizar isso. Ele fala assim: santificado seja o teu nome. O nome de Deus sempre vai estar ligado à santidade. Por isso que aquilo ofende tanto, eles estão profanando, e vai ser assim. E aquele templo que vai ser uma figura de Cristo, e aí em Cristo, não apenas o templo da vida de uma pessoa, eu quero que você entenda, você comece a pensar, tanto no pessoal quanto no coletivo, que um dia, ao invés dele apenas escrever o nome na nossa vida, ele envia o próprio Filho dele para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você recebêssemos o Espírito Santo, e a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos Deus em nós. Então, a graça, e é o tempo da graça que nós estamos vivendo hoje, é muito mais além daquilo que eles viviam. Mas se eu entendo que Deus fica bravo, ofendido, quando o nome dele é profanado, agora imagine o lugar aonde ele está morando, aonde ele habita. E aí aqui está a grande questão. Amém? Mas eles trabalham para colocar as imagens de ídolos que nós mesmos criamos. Todo ídolo começa com uma imagem. E eu quero que você desassocie essa palavra imagem só daquela imagem que já vem na sua mente de algo feito de barro, de cerâmica, de gesso. Mas muitas vezes a nossa alma, ela tendencia a criar imagens que vão determinar as escolhas da nossa vida, e que lá no futuro essas imagens, tem pessoas que carregam imagens dentro de si, e elas vão viver uma vida inteira querendo construir aquilo. Por isso que nós precisamos sempre estarmos em comunhão com Deus, porque a nossa alma, ela é expert em criar imaginações erradas, e que muitas vezes vão nos desviar daquilo que é o que Deus tem para nós. Amém? Qual que é o principal problema da idolatria? No capítulo 36, o verso 14, abra comigo a sua Bíblia na sua casa. Pastor, por que a idolatria é tão perniciosa, ela é tão maligna, além dela me afastar de Deus? Justamente por isso, porque se ela me afasta de Deus, eu estou vulnerável a todas as mazelas, a todas as artimanhas, a todas as investidas do diabo na vida de uma pessoa. E aqui eu quero desafiar você: por que você e eu cada dia mais precisamos vencer a idolatria? Se você não tem Jesus, e se a tua vida está presa, de alguma forma você vive uma idolatria, e a minha oração nessa noite é que a palavra de Deus, ela penetre na sua mente e traga a revelação para tudo aquilo que te prende nessa idolatria, porque a partir do momento que os seus olhos se abrem para isso, você começa a ter poder de renunciar, quebrar e mudar a direção da sua vida. Então, qual que é o grande problema da idolatria? Capítulo 36, o verso 14. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis, seguindo abominações dos gentios e contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. Pastor, qual que é o grande problema da idolatria? O principal problema da idolatria é que a idolatria, ela produz infidelidade. Então veja bem, nós acabamos de ler o versículo 14 do capítulo 36, onde a Bíblia diz que
todos os chefes da nação, os sacerdotes e todo o povo se tornavam cada vez mais infiéis. Então, qual que é o grande problema de uma nação idólatra, de uma pessoa idólatra? É que uma nação idólatra será uma nação infiel. Atitudes idólatras vão trazer e manifestar atitudes de infidelidades. Por que o nosso país vive do jeito que vive? Porque o nosso país durante muitos anos foi ensinado a ser idólatra. Então você vê a história da nossa nação, é uma história de infidelidade. Você vê as atitudes dos nossos líderes são infiéis, nós estamos vendo isso. Alguns estão preocupados com o povo. Mas você olha nas relações da política do Brasil. Vocês olham nas relações daquelas pessoas que estão no Congresso. Antes das eleições eles estão juntos. Ganham, cada um procura o seu interesse. Apunhalam-se aos outros. Por quê? Porque a idolatria não está ligada a apenas imagens físicas. Está ligada à atitude. Aonde a idolatria há infidelidade. Tudo que nós vimos nesses dias, se algo tem ficado claro nos noticiários, é a dissimulação e a infidelidade dos líderes da nossa nação. O meu problema não é se o coronavírus vai aumentar, mas aonde há idolatria, a miséria, a peste, a doença, ela se abriga. Não é uma questão, é uma questão espiritual. Há uma nação idólatra. Esse texto eu não quero que você leia, mas eu quero apenas comentar em Ezequiel 8,16. A Bíblia diz assim que chegou um momento na história do povo de Israel, Deus dá uma visão para Ezequiel, e a Bíblia diz que Ezequiel vê 25 homens entre o pórtico e o altar. O que eram isso? Só poderiam chegar nesse nível, nesse lugar, quem era sacerdotes, líderes, aqueles responsáveis de levar a Deus a adoração, homens íntimos separados. A Bíblia diz que eles estão ali no lugar da manifestação de Deus, mas a Bíblia diz que Ezequiel vê esses 25 homens de costas para Deus. Por quê? A idolatria havia entrado. Em Sofonias 3, capítulo 4, a Bíblia diz assim, se você puder acompanhar aí rapidamente, Sofonias capítulo 3, o verso 4. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga espere o pastor. Sofonias capítulo 3, verso 4, a Bíblia diz assim: os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Bem, entre o pórtico e o altar, o principal problema nosso é isso. A Bíblia fala de um nível de idolatria que se enraizou na liderança do povo de Israel. Sabe o que isso trouxe? Se você ler o restante dos versículos, a Bíblia, olha o que diz no verso 6: exterminei as nações e as suas fortalezas estão assoladas, fiz desertas suas praças, ao ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. A idolatria traz essa atmosfera. Amém? Então nós precisamos tirar isso de nós. Aleluia. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. O Evangelho, capítulo 2 de João, a partir do versículo 13, é o texto onde Jesus ele vai entrar no templo. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que, no versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. A Páscoa era a festa
aonde o povo mais deveria prestar um culto e uma adoração a Deus pura. Bem, mas o que eles conseguiram fazer com essa festa? Eles conseguiram transformar esse tempo de entregar uma adoração pura a um dos principais momentos de idolatria, de ter uma atitude profana ao templo do Senhor. No verso 14 a Bíblia diz assim: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Quer dizer, Jesus entra no templo na Páscoa, porque ele pensa assim: é Páscoa, é no templo, vamos chegar lá, vai estar uma adoração, vai estar um ambiente maravilhoso, um ambiente puro, limpo, as consagrações sendo feitas. O que Jesus vê? Assim é a vida do ser humano. Deus, de lá de cima, Ele olha a minha vida e a sua antes de Jesus, você que não serve a Jesus, e é assim que Ele vê. Aquilo que Ele criou para a adoração dEle, aquilo que Ele criou para dar o melhor dEle, aquilo que Ele criou para entrar na nossa vida, para se relacionar conosco, para ter comunhão, para ter alegria, porque o homem foi criado para isso, eu e você fomos criados para isso. Muitas vezes Ele olha para nós, e o que Ele vê? Ele vê isso daqui. Sabe que parece que as pessoas que estão ali no templo, elas estão normais, levando a vida, elas não conseguem ver espiritualmente o que está acontecendo com eles. Tudo isso que está acontecendo hoje, parece que as pessoas não abrem os olhos. Amém? Achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, verso 15, tendo feito um chicote de cordas, lançou todas para fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? E nós vamos finalizar em cima dessas passagens de Jesus, quando ele entra no templo. E ele vai desnudar aqui algumas verdades para nós. Amém? Primeira delas, em Mateus, Jesus expulsa todos os que vendiam e compravam. Interessante isso. Né? Pastor, o que quer dizer isso? Às vezes no mundo tem essa discussão, né? Ah, isso é errado, mas errado é quem compra. Não, isso é errado, mas errado é quem vende. Quem já se pegou nessa discussão em algum assunto? Né? Até o traficante, se você for falar com ele, fala assim: você está fazendo errado. Fala: não, eu só vendo para quem quer. Eu não obrigo ninguém. Porque para ele praticar o mal, ele precisa ser convencido que de alguma forma errado é o outro. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no templo. Em Mateus e nos outros evangelhos, a Bíblia diz que Jesus expulsa tantos que compram quanto os que vendem. O que Jesus quer sinalizar com isso? Quem compra e quem vende está no mesmo pacote. Todos são errados. Não existe melhor ou pior. Quando eu compro algo de errado, não tem desculpa. Eu estou entrando embaixo de maldição. Em Mateus, Marcos e Lucas está essa passagem no fim dos livros. Veja bem, a passagem da purificação do templo está nos 4 evangelhos. Em Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 sinóticos, Jesus usa esse mesmo termo: estão transformando a minha casa em covil de ladrões. Em João, ele usa outro termo. Só em João, que está no começo, alguns estudiosos dizem que talvez Jesus tinha feito a purificação e entrado no templo 2 vezes. Outros acreditam que apenas há uma prioridade de falar ali. Amém? Em João ele usa outro termo, ele diz assim: vocês estão usando a minha casa e transformaram ela em mercado. E aí eu quero trabalhar em cima desses 2 pontos para nós encerrarmos. Amém? Eu anotei aqui. Jesus está declarando que eles haviam transformado o templo em covil ou esconderijo de ladrões. Nós fazemos os esconderijos mais eficientes de ladrões na nossa própria vida. Grave isso.
Os ladrões mais difíceis de serem presos são aqueles que nós mais trazemos para dentro da nossa vida e dos nossos corações. Jesus é bem claro quando ele diz assim: vocês estão transformando a minha casa. Ao invés de você pensar em templo, pense nessa casa como a sua vida. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês estão transformando a sua vida, que é a minha casa, em covis de ladrões. Então, o que ele está falando? Se você quer parar de ser roubado, não adianta você querer que eu entre aí e prenda o ladrão. Vocês vão ter que aprender a parar de escondê-los. Nós fazemos os esconderijos mais eficientes. Por quê? O que Deus está querendo falar com isso, irmãos? Tem pessoas que ela é expert em trazer situações para a própria vida, que no final ela sabe que aquilo vai produzir perda, roubos e danos e problemas. E é difícil quando você vai tratar um hábito, uma mente cauterizada em produzir sempre da mesma maneira de agir. A pessoa leva para a vida dela. E é isso que Jesus está falando, amém? Aleluia. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa vida, qual que é a grande questão da pessoa sem Deus? A vida dela está em desordem, está desajustada. A vida dela é uma entrada e saída de roubos e percas. Quando eu aceito Jesus, é como que Cristo entra no templo, ele começa a fazer uma reforma. Bem, uma reforma. Ele começa a me tratar em níveis de comportamento, em situações. Ele começa a me tratar em atitudes. A palavra de Deus, ela começa a produzir em mim uma nova mente de como eu lidar com a vida, de como eu tratar as coisas, de como eu me comportar, de como eu pensar, de como eu agir. E aí vai falar da alma, porque a alma, a idolatria, ela se instala na alma. Por que muitas pessoas se sujeitam a isso? Agora, isso nos 3 sinóticos. Já em João, ele diz que eles conseguem transformar a casa dele em mercado. Agora, mais uma vez, você vai fazer esse exercício. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês estão transformando a vida de vocês, que é a minha casa, em mercado. E aí, eu quero que você pense justamente nessa palavra mercado. Leve para essa. O que é o mercado? O mercado é um lugar onde tudo tem um preço. Onde tudo tem um preço. Algumas coisas mais baratas, outras mais caras, mas tudo tem um preço. Jesus está falando quais são as leis que regem o mundo sem Deus? Tudo tem um preço. Tudo. Bem, a grande sacada do diabo é: uma hora eu vou pagar o preço que você quer e você vai ser meu. Porque o mercado é um lugar de negócio, de se vender e de se comprar. Aí, o que Deus quer tirar de você que não tem Jesus? Ele quer te libertar, porque aí é que está o ponto da idolatria. A idolatria, ela vai exigir escravidão. Por isso que você vê pessoas que se sujeitam a relacionamentos abusadores. De alguma forma ela se vende, tem algo ali que faz com que ela aceite aquela situação porque ela está ganhando algo. Há uma escravidão.
Isso numa pessoa sem Jesus. E agora em nós, aceitei Jesus, cada um de nós, vamos ter que aprender a se libertar, a tirar e a andar no nível de liberdade, de comunhão com Deus. Veja bem, Jesus deixa claro quando ele diz assim: a minha casa, a função dela é servir de um lugar de comunhão. Oração significa comunhão com Deus. A única coisa que pode impedir uma pessoa de ter comunhão com Deus é se ainda ela tem atitudes de idolatria no coração. E é isso que ele está falando. Nós devemos tomar muito cuidado conosco. Amém? Mas agora eu quero parar nesse ponto para cada um de nós. Nós não podemos. Nós temos que buscar em Deus, nós temos que buscar na palavra, nós temos que buscar em uma vida íntima com o Espírito Santo e com a palavra dele. Nós precisamos ir nos libertando de tudo isso e nós precisamos ir caminhando em direção a uma vida livre de adoração. Quanto mais eu crescer na minha comunhão com Deus, quanto mais eu crescer numa vida de intimidade e adoração a Deus, mais livre eu serei, melhor vai ser para mim, menos relacionamento abusivo eu sou, mais eu vou viver uma vida feliz, porque eu não vou ser levado por pressões, opressões, nem capricho, nem manipulações, nem um Deus que se relaciona nesse nível de roubar, de ter, de esconder, de vender, de comprar. Serão relações puras. Qual que é o grande problema do pecado e da idolatria? Que o pecado gerou no coração do homem níveis de relacionamentos impuros. Então, o coração do homem sem Deus é uma terra de comprar e vender, de se esconder, de abrigar, de fugir. E o Espírito Santo falava muito comigo nesse tópico. Esconderijo de ladrões, os piores ladrões são aqueles que nós mesmos trazemos para a nossa vida, mais uma vez. Tem que ser tratado no princípio do mercado, onde tudo tem um preço e tudo tem um interesse. Pastor, como eu sei que ainda eu tenho situações que eu preciso ser tratado na idolatria? É quando eu filtro as minhas motivações. Eu posso vir para a igreja apenas por interesse. Eu tenho que receber algo, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que conquistar. O altar para alguns são idolatrias. Tem pessoas que fixam uma imagem do que é o altar de Deus na vida delas, e elas vão perseguir isso, até isso um dia se concretizar, e isso se torna um ídolo. Tem pessoas que fazem isso com o trabalho, com a vida financeira, criam uma imagem, vão perseguir isso, e isso começa a ser o agente manipulador de suas vidas. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque aonde há idolatria, há infidelidade, há relações profanas e impuras. Lembre-se disso. Tudo isso é o Senhor sinalizando. Qual que era o grande problema do templo? O templo simbolizava o interior do povo de Israel. Deus está querendo mostrar para eles como que eles estavam se relacionando com Deus. Amém? Então isso é para nós crescermos na graça, crescermos no conhecimento. Amém? E eu quero encerrar com algo que Deus me mostrou tão lindamente. Eu estava compartilhando com a pastora e o Espírito Santo falando assim: Douglas, como que as pessoas são tolas, porque uma pessoa que serve a ídolos, seja ele qual for, de escultura, de imagem, de dinheiro, veja bem,
Essa cultura de tudo ter um preço é uma cultura ligada à idolatria, está ligada à avareza. Sempre que Deus ia confrontar a idolatria, Ele confronta a avareza. Jesus é muito claro nisso quando Ele fala da questão do mamon, quando Ele fala, olha, só o dinheiro é capaz de fazer uma pessoa chamar Ele de Senhor. Porque, veja bem, tudo que se envolve dinheiro parece que exerce uma influência muito forte na gente, da gente dizer sim ou não para as coisas. É ou não é? Sim ou não? Às vezes até para trabalhos da igreja a pessoa já fala, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Ela nem pensou, ela nem orou, ela nem foi ver se é da vontade de Deus que ela vá ou não, ela nem foi sentir a voz de Deus falando com ela, mas ela já se bloqueia e já diz, vou ou não vou, motivado por essas circunstâncias. Mas Deus está falando aqui de um nível de um relacionamento puro. E Deus falando comigo, enquanto você vê religiões que têm contato com o seu Deus, né? Que pedem para elas irem para matas, encruzilhadas, se banharem de sangue, cortar a cabeça, fazer voto de miséria. Esses são os níveis de pedidos e essas pessoas se subjugam a isso. Você olha para os níveis de relação dessas pessoas com seus deuses, parece que são mais escravos, parece que é mais uma relação de medo, parece que é mais uma relação de mercadoria, eu tenho que servir porque ele vai me dar o que eu quero. E aí a Bíblia fala e Jesus começa a revelar uma relação com um Deus, que ao invés de Ele quer que você se prostre, Ele te levanta. O que é orar? Orar é falar com Deus e ouvir a Deus. É como se Deus falando assim, enquanto muitos estão acostumados com esse tipo de relação, eu quero tratá-los para eles aprenderem que a relação comigo é uma relação de cumplicidade. É como se Deus, o Todo-Poderoso, nos colocasse no nível dele. Enquanto todos os outros deuses, ele quer pisar, ele quer fazer do homem o seu capricho, o seu boneco. E é isso que Jesus está revelando. Era isso que Israel não entendia. E é isso que muitas pessoas hoje ainda não entendem. Mas é você que está me ouvindo nessa noite através dessa transmissão. Vai ver que você ainda não aceitou Jesus. Vai ver você ainda não entendeu o que é Cristo. Mas você se vê preso, amarrado por níveis de relacionamentos, por um sistema de vida dessa maneira. A sua vida parece mais um lugar de entrada e saída, de pessoas que entram e saem, e muitas delas que você abrigou, que você escondeu, saiu da sua vida levando algo. Pastor, o que eu faço? Deus quer te ensinar, Ele quer entrar na tua vida, e Ele quer começar a te dar um novo propósito, Ele quer te ensinar, Ele não quer mais que a sua vida seja dessa maneira. Vai ver você que está me ouvindo, viveu uma vida inteira, uma prisão emocional. Tudo na tua vida tinha um preço, tudo na tua vida tem um interesse. Sempre que alguém faz algo para você, a tua mente já vê algo por trás, há uma malícia. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vencer a malícia, porque a malícia é um nível de pensamento e de atitude atrelado à idolatria, atrelada a uma mente que sempre espera algo por trás, que nunca vê bondade, que nunca vê altruísmo, que nunca vê pureza, que nunca vê santidade, que nunca vê inocência. Tudo que acontece, há algo por trás, há um preço a ser pago, há algo que tem que ser feito. Por isso que é tão difícil o homem querer vencer a malícia sem Deus. Por isso que o cristão qual que é a obra da cruz? O que Jesus fez?
ele deixou o trono dele, ele andou entre os homens. Ele chamou 12 discípulos para andar com ele. Amém? Pare um pouquinho para refletir sobre isso. Queria que você, nesse momento, atentasse sobre isso. Quero pedir para a equipe de louvor subir aqui no altar. E eu quero, alguns instantes, gastar só mais alguns instantes para nós meditarmos sobre isso. Pense nisso. Jesus, ele, Filho de Deus, deixa o trono dele, vem andar nessa terra com os homens, chama 12 discípulos. E naquele momento que Jesus está andando, e você olha o nível de tratamento que ele está tendo com os seus discípulos, tudo embaixo de discipulado. Qual que era o grande problema? E veja bem, as atitudes de Jesus, era como se ela fosse uma água limpa jorrando. Cada ato de Jesus era como se fosse uma fonte limpa que jorrava sobre a vida daqueles homens, e a vida daqueles homens começava a ser limpa pelos atos de Cristo. Então Jesus, ele ia caminhando, ele pegava um pedaço de pão no meio de uma multidão, enquanto os discípulos estão rejeitando, enquanto os discípulos estão lutando contra a ordem dele, enquanto os discípulos estão reclamando. Eles tinham 200 denários, enquanto eles estão falando assim: mestre, manda embora. Praticamente vocês estão falando: Jesus, o senhor é louco de mandar a gente alimentar esse povo, não tem pão que deixe. Olha a malícia, olha a maldade. E veja bem, isso acontece conosco constantemente, irmãos. Sempre que Deus nos fala algo, essas coisas sobem ao nosso coração e à nossa mente. Como, Senhor? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? A gente sempre vem e esse sentimento sai para fora. Aí veja bem, Jesus naquele momento, ele pega, vem um menino com alguns pães e alguns peixes, ele pega, ele olha para o céu e ele começa a dar graças. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz que Jesus falou isso, mas eu fico imaginando Jesus: Senhor, obrigado, porque Tu és santo, meu Deus. O Senhor nunca me desamparou e nunca me desamparará. Eu te dou graças, porque isso aos meus olhos é puro, é santo. Aquelas atitudes, ela é como se fosse uma bomba na alma daqueles homens. Ela é como se fosse um balde que viesse lavando todo aquele comportamento sujo, toda aquela mente difícil. E nós somos assim. Por isso que o Evangelho é simples, é a pureza de Deus. Como Jesus demonstra através do andar junto. O que é temor? O que é santidade? Santidade é você começar a trazer com a sua vida Deus para perto de você. Então você começa a ter um temor no teu coração. Então você começa a ler a Bíblia. Então você começa a orar. Aonde você vai, você começa a sentir a presença de Deus. Aí então, quando você está sentindo a presença de Deus, se algo vem te tentar, você fala assim: eu te repreendo. Se alguma proposta errada vem para ser oferecida para você, você fala: eu não quero isso, porque você está andando com Ele. E é isso que acontece. Por isso que Ele falou: vocês não estarão só. É como se a presença dEle, é como não é, ela nos protege. Ela é o segurança da nossa vida. Por isso que Jesus não quer que ninguém mude só porque é incapaz. Por isso que o ato da cruz na nossa vida foi aceitá-lo para Ele andar conosco. E a partir daquele dia, em um culto, em uma reunião,
Quando nós aceitamos Jesus, a partir daquele momento, quando nós voltamos para casa, nós não voltamos mais só. Tinha algo conosco, tinha alguém conosco. Então a gente volta para casa, a gente não consegue mais fazer as mesmas coisas, porque nós não estamos mais só. Tem alguém com a gente ali, a gente sente algo, a gente sente uma presença, os comportamentos já começam a mudar, as atitudes já começam a mudar, a palavra já começa a mudar, a maneira de vestir já começa a mudar, a maneira de pensar já começa a mudar, porque a partir daquele dia Ele começou a andar conosco e Ele não nos larga mais. Aleluia. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos onde você estiver. Quem está aqui, eu queria que colocasse de pé. Nós vamos orar. Pai querido, nós entregamos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que só a Tua presença nos faz puros e limpos. Nos ensina a caminhar nessa terra com santidade. Visita essa pessoa, meu Deus, que está nos assistindo, que está ouvindo essa palavra nessa noite, que já está cansada de sofrer, que já está cansada de percas na sua vida, que já está cansada de ter níveis de relacionamentos como se fosse um mercado. Tudo tem um preço a pagar, no sentido, Deus querido, de interesse ou de malícia, e que nunca experimentou na sua vida um relacionamento limpo, um relacionamento sem interesse. Mas esse foi um dos maiores presentes que nós ganhamos naquela cruz. Visita essa pessoa que está em casa nesse momento, que está no trabalho, que está com seus olhos fechados, que está recebendo essa palavra, que está ouvindo e está crendo, meu Pai. Se há pessoas presas em prisões, em cadeias de idolatria, em todos os níveis, desde o nível, Senhor, físico ao nível espiritual. Se há pessoas amarradas emocionalmente, Deus querido, se curvando, Deus amado, prestando culto, sendo escrava, ela não se sente feliz, tem tudo, mas não é feliz, porque ela não serve a Ti. Tudo isso que ela tem, parece mais que ela é escravo de tudo isso, do que ela é, Senhor, dona, meu Pai. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita. Meu Pai, nos livra, porque Jesus estava entrando na tua casa, e o que Ele encontra ali, meu Deus, como o Senhor tem, o que o Senhor tem encontrado nas nossas vidas. Porque a ordem espiritual das coisas é que quando o Senhor cria o homem, o Senhor vinha todos os dias. E todos os dias o Senhor vinha, o Senhor se relacionava com Adão. E eu creio que todos os dias o Senhor ouvia coisas maravilhosas. Mas um dia o Senhor veio, Senhor, e Adão não estava naquele lugar. Adão não estava mais ali, Senhor. Adão estava escondido de alguma forma, Deus querido. Senhor, o Senhor continua vindo todos os dias nessa terra. O Senhor tem vindo na nossa nação. O Senhor tem vindo na minha vida, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. O que o Senhor tem olhado em mim, o que eu tenho apresentado a Ti, Senhor. Ah, meu Deus, me perdoa, Deus querido, porque assim como Jesus entrou naquele dia no templo, eu creio que o Senhor todas as manhãs, todas as noites, o Senhor vem sobre a minha vida, e que o Senhor tem encontrado
o que o Senhor tem encontrado na tua igreja. Pai querido, eu quero te pedir perdão, Senhor. E eu quero que você agora, nesse momento, comece a pedir perdão pela nossa nação, pelo mundo que nós estamos vivendo. Meu irmão, as pessoas não entenderam. As pessoas estão passando tudo o que estão passando, e elas não estão se voltando para Deus. Você sabia? As pessoas estão deixando de trabalhar porque estão em quarentena. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão em casa vendo pornografia. As pesquisas comprovam que o número de assinatura, o número de conteúdos pornográficos na internet, nas TVs pagas, aumentaram, porque o povo deixou de trabalhar, mas estão se prostituindo dentro de casa. Aquele templo, aquela casa que é para ser santa, aquele templo que é para ser puro. Eu quero falar com você que está me ouvindo. Você está maculando a santidade de Deus. Você está maculando aquilo que é santo aos olhos do Senhor. Quantos pais, quantos homens não estão trazendo sujeira e maldição para dentro de suas casas? Meu irmão, em nome de Jesus, o nosso Brasil não tem entendido. Querido, visita, porque muitas dessas pessoas são crentes. Muitos daqueles que estão acessando são pessoas que já entregaram a vida a Ti. Muitos são obreiros da Tua casa. Muitos são sacerdotes do altar que têm virado as costas para Ti, Senhor. Mas nessa noite, Deus querido, aonde essa voz chegar, traz um quebrantamento, traz o temor ao coração, assim como o meu Pai amado, o Senhor tratou o Teu povo, nos trata. Aleluia. Quero convidar você a adorar o Senhor nesse momento. E após o louvor, nós vamos estar abençoando e encerrando a nossa transmissão. Comece a adorar em nome de Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Yeshua, Quero agradecer a Deus pela sua vida. Nesse momento nós estaremos orando pelos dízimos, pelas ofertas. Pegue a cesta, me dá um envelope. Eu queria pedir que a cesta passe antes, que aí eu oro e abençoo, amém? Enquanto a cesta está passando, não deixe de nos ajudar, não deixe de ser fiel aos seus dízimos, nas suas ofertas, amém? Nós precisamos da sua fidelidade. Nós estamos em um momento de transição para a nossa nova igreja. Essa semana chegou as treliças e essa semana que vai começar a partir de amanhã, nós já vamos começar a colocar as treliças e a igreja já vai estar praticamente pronta, né? Só vai faltar os banheiros que a gente vai fazer e o telhado, né? O telhado que nós estamos na campanha do telhado. Nós estamos pedindo que os irmãos compre um metro do telhado da igreja. Quem puder comprar 2, 3, fica à vontade. Quanto mais, melhor.
mas comprando pelo menos 1 metro do telhado, a gente já consegue dar andamento e dar entrada que nós precisamos. Hoje, uma entrada de 4 a 5 mil reais, o telhado todo ficou em 13.800. Então, se nós dermos uma entrada de 5 mil, nós vamos parcelar os outros restantes em 2. 13 mil, amém? É que eu falo 13 e só sai 3. É 13. Tô brincando, amém? 13.800, amém? Então, nós distribuímos, são 180 metros de telhado, né? Então, se nós conseguirmos aí 1/3, a gente dá a entrada. E aí é pela fé, irmãos. Nós cremos que daqui 30 e 60 nós vamos pagar mais 4 e mais 4. Mas hoje o desafio é os 4 mil a 5 mil reais para darmos a entrada. Abre seu coração, pastor, eu só posso comprar 1 metro. Parcela em 3 vezes, mas para parcelar, você tem que vir na igreja, amém? Porque nós temos a máquina da igreja, você passa na máquina da igreja, parcela em 3 e já vai para a conta e a gente consegue passar. Se você quer ofertar mais do que 1 metro, fique à vontade em nome de Jesus, amém? E eu quero dar uma palavra para a sua vida financeira, amém? Irmãos, qual que é o segredo? Seja fiel a Deus. Hoje, mais do que nunca, a fidelidade do povo de Deus está sendo colocada à prova. Fidelidade no dízimo, fidelidade na oferta, fidelidade na oração, fidelidade na comunhão, fidelidade no temor do Senhor, amém? Então o que você tem que fazer nesse momento? Seja fiel a Deus. O que vai te fazer sair do outro lado melhor? Ser fiel a Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. 2 delas eu tenho andado sobre elas. Primeiro, que Deus faz caminho no deserto. Nós estamos vivendo no deserto. E a minha oração é: Deus, eu quero andar no caminho que o Senhor tem para mim. Se o mundo vai morrer no deserto, é escolha. Eu quero escolher andar no caminho no deserto. Isso tem sido verdade. Segundo, Deus tem falado para mim: Douglas, é tempo de eu abalar. Para que serve o abalo de Deus? Para que as coisas passageiras caiam e as firmes sobressaiam. Então Deus tem falado para mim: quem é fiel a Deus, não temas. Quem tem andado em santidade e em fidelidade, mesmo sem estar presencialmente na igreja, mas Deus conhece a sua caminhada, a sua postura, você é honesto, você não tem aproveitado desse tempo para pecar, para fazer o que quer, você tem sido fiel a Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Vai ser um tempo de oportunidades. Sabe o que vai acontecer? Quando Deus abala, Ele troca as coisas. Ele tira de quem não merece e dá para quem merece. O fiel vai experimentar, após essa crise, muitos que tinham aparência vão cair. Muitos que usavam os benefícios que Deus deu, de qualquer maneira vão perder. E vai ser transferido para aquele que é fiel, para aquele que é digno. Então, meu irmão, fique tranquilo. Confie em Deus. Não tema as notícias nem as ações. Você tem uma aliança com o Senhor. E é embaixo dessa palavra que eu quero te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que está na sua casa, pega o seu envelope. Se você não tem envelope, pega o seu dízimo, a sua oferta na mão. Amém? Ao final da bênção apostólica, nós encerramos a nossa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, meu Pai, eu quero te agradecer pelas primeiras ofertas da compra do nosso telhado, meu Pai. As primeiras pessoas que já abraçaram essa causa, que já abriram o coração mesmo nessa crise, porque o mundo, a razão tem falado nos nossos ouvidos: é tempo de crise, não é hora, não pode, está tudo apertado, ninguém tem dinheiro, Senhor. Mas Deus, nós poderíamos ter nos mudado bem antes. O Senhor preparou agora. O Senhor já sabia que a crise viria. O Senhor não erra e eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor vai abalar para trazer um tempo de honra para o fiel. O justo resplandecerá, o justo brilhará, o justo será honrado. Deus vai honrar os fiéis. Seja fiel, abrace a santidade.
Deus vai te prosperar grandemente. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a íntima comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje para todos sempre. Se você crê, diga amém. Dá um glória a Deus e Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus!